Olá pessoal, graça e paz para vocês. Estamos aqui junto com o nosso quadro, tirando dúvidas aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. E hoje nós vamos estar respondendo um comentário que foi feito em um vídeo anterior, aqui do Tirando Dúvida, nessa temática que a gente faz de perguntas, né, aleatórias. A gente não segue um único tema. É claro que seguimos a palavra de Deus, mas variados assuntos. E então a gente vai estar falando hoje sobre um vídeo que foi postado no dia 10 de dezembro de 2018, faz pouco tempo. E a gente teve alguns outros comentários aqui. Agradecemos a todos que estão assistindo, que divulgam. Convidamos você a continuar. Antes de continuar o vídeo aqui, não se esqueça, deixe aí o seu like, né, o seu joinha, compartilhe os vídeos, porque isso não só nos motiva, como faz, é claro que nós ficamos felizes por você deixar o seu curtir, mas faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas, que é o nosso objetivo, evangelizar. Então, tem um comentário aqui que nós achamos interessante responder esse comentário aqui, agradecendo a pessoa que fez o comentário, que diz assim: pastora, só sei que você fala a verdade se também guarda o sábado. Vou fazer um parênteses aqui, nós vamos estar logo aí publicando um vídeo falando apenas do sábado. Então, se você tem curiosidade sobre o sábado, fica ligado que logo vai estar saindo aqui no Tirando Dúvidas um vídeo sobre o sábado. Tá? Então, continuando aqui. Só fala a verdade se você guarda o sábado. O vídeo, perdão, eu não falei o nome, o título do vídeo, é o vídeo sobre dízimos. Vamos deixar aqui na inscrição desse vídeo. E vamos deixar no final aqui também nas sugestões, tá? Eu que errei aqui, perdão. É o vídeo falando sobre dízimos e ofertas. Se dízimos e ofertas são mandamentos. Então, continuando aqui. Só sei que você fala a verdade se você guarda o sábado. A circuncisão, o sacrifício. E por aí vai. É um texto um pouquinho grande, eu não vou ler tudo. E aqui ele cita aqui, ó, Mateus 23, 23, porque vocês, acho que ele escreveu, porque vocês não leram a palavrinha que ele diz, que o mais importante da lei. Então, para a gente lançar uma luz aqui sobre esse tema e reforçar o assunto dos dízimos, a pastora Donizete vai falar agora. Pois é, então vamos lá dar a resposta, né? E pelo que a Bíblia nos fala. Conforme ele citou ali Mateus 23, 23, eu vou estar lendo Mateus 23, 23, que diz assim, ó, Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, veja só. Como ele falou ali que ele só acha, né, ou acredita, não sei ao certo como é que ele falou ali, que eu vou estar falando a verdade se eu estiver guardando o sábado. Porque daí, então, se eu não guardar o sábado, não adianta eu dar o dízimo, porque eu vou estar cumprindo a lei. Acho que foi isso que ele quis. Sábado e a circuncisão. Isso. Mas então, isso eu não guardo, porque sábado e circuncisão, então, realmente era só para o povo judeu. Né? E podemos, então, como você falou, estar explicando isso em um outro vídeo. Mas o dízimo, as pessoas que dizem isso, então, a respeito de que o dízimo era só válido para o Antigo Testamento e para o povo judeu, na realidade não tem base bíblica isso. Por quê? Porque aqui mesmo, nesse mesmo versículo que ele citou e que eu li, o Senhor Jesus nos faz entender que ele está aprovando o dízimo. Mesmo Jesus tendo nascido e vivido num contexto judaico, porque Jesus era e é judeu, então ele vivia segundo a lei, e como a palavra de Deus nos diz que Jesus cumpriu toda a lei. Então, mesmo assim, Jesus estava aqui dando um sim,
vamos dizer assim, para o dízimo. Porque quando ele diz assim, que os fariseus deveriam... desculpe, a palavra aqui é: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus estava dizendo que os fariseus deveriam dar o dízimo, sim, de todas as coisas, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Então, ele disse: pratiquem a justiça, a misericórdia e a fé, mas também pratiquem o dízimo. Né? Então, ali, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, aqui é o que Jesus está falando. Então, aqui nós podemos entender que Jesus deu um sim para o dízimo, porque senão ele teria dito: vocês não precisam dar o dízimo, apenas pratiquem justiça, né, misericórdia e fé. Mas Jesus disse: pratique a justiça, a misericórdia e a fé, e também sem omitir aquelas, o quê? O dízimo, porque era o que estava falando ali no versículo. Mas então, veja só, algumas pessoas podem dizer assim: mas o dízimo é da lei, hoje nós vivemos na graça. Só que o dízimo, como nós falamos nesse vídeo, né, que recebeu esse comentário, o dízimo é anterior à lei. O dízimo, ele foi introduzido, ele foi incorporado na lei. Ele é anterior à lei porque Abraão e Jacó, eles deram o dízimo. Eles entregaram o dízimo. E Abraão e Jacó viveram antes de Moisés. E quem recebeu a lei foi Moisés. Então, o dízimo é anterior à lei. Então, o dízimo não faz parte da lei. Ele foi incorporado. Como assim? Por ele ser uma coisa boa, por ele ser uma coisa que agrada a Deus, Deus incorporou ele na lei. Deus incorporou ele nos mandamentos. Então, como nós falamos no outro vídeo, o dízimo é mandamento? Sim, eu creio que sim, porque ele foi incorporado na lei. Mas ele é anterior à lei. Então, por ele ser anterior à lei, não significa que ele perdeu a validade, porque o tempo da lei acabou e nós estamos no tempo da graça. Não é isso. Nós podemos ver também em Mateus 22, 21, até aquela palavra quando os fariseus também queriam pegar Jesus em contradição, perguntando a respeito dos impostos, né, do tributo, se era lícito pagar impostos ou pagar tributo para o governo romano. E Jesus disse assim: de quem é essa efígie na moeda, ou seja, esse rosto, esse desenho na moeda? E eles disseram: é de César. O que é que Jesus disse? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, aqui nós podemos entender que aquilo que é de Deus, que faz parte de ofertas, de dízimos, Jesus aprovou também. Dai a Deus o que é de Deus. Né? E Lucas 18, 12 também nos conta que o dízimo deve ser de tudo, porque algumas pessoas dizem: não, dízimo não é dinheiro, dízimo era só em forma de alimento no Velho Testamento. Não é assim. E aqui no Novo também, então Jesus também falou que o dízimo, né, o publicano dava o dízimo de tudo. Então nós entendemos isso. Mas agora você pode usar isso que eu já falei um pouquinho antes e dizer assim: mas Jesus cumpriu toda a lei. Então, quando Jesus cumpriu toda a lei, ele cumpriu essa parte do dízimo para mim. Eu não preciso hoje dar o dízimo, porque Jesus já cumpriu toda a lei. Realmente, Jesus cumpriu a lei, porque, como eu já falei, ele vivia debaixo da lei, no contexto histórico, né, do povo judeu. Só que nós temos que entender o seguinte: quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, então, a Bíblia nos informa, em Hebreus, capítulo 7, que o sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, terminou. Né? Então, agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. Eu quero ler para você o que diz em Hebreus, que não posso ler o texto todo, mas o capítulo 7, do verso 1 até o 19, está falando sobre isso. Mas aqui, então, está dizendo, no início ali do capítulo, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque.
E no versículo 12 diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, alguns se baseiam nisso aqui para dizer, mudou o sacerdócio. Então, agora não é mais Arão e a tribo de Levi que são responsáveis pelo dízimo. Então, agora Jesus é o sumo sacerdote, agora mudou a lei, eu não preciso mais dar o dízimo. Mas não é assim que funciona, porque olha só, como Jesus é o sumo sacerdote, agora eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Jesus, no versículo 17, diz assim: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha bem, o dízimo é anterior à lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque antes da lei. E a Bíblia nos diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, nem dos levitas, porque Jesus nem era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá. Então, ele não é sacerdote segundo o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão acabou, agora Jesus é o sumo sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio de Arão, quando morria um, tinha de ser substituído por outro. E Jesus morreu e ressuscitou e nunca mais vai morrer, então ele nunca vai ser preciso ser substituído. Ele é sumo sacerdote para sempre. E segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus é sacerdote. Então, se Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão antes da lei, e diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a ordem de Arão, então é para sempre. Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, antes da lei. Se Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão antes da lei, Jesus sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está valendo ainda esse sacerdócio de receber o dízimo. Então, Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem da lei. Então, a lei, Jesus cumpriu a lei, sim. Mas ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Espero que tenha ficado entendido, que tenha ficado claro isso que eu falei. Então, veja só. O dízimo é válido? Claro que é válido. Para o Novo Testamento também, para a igreja também. O apóstolo Paulo, que foi o grande doutrinador da igreja, ele nos fala em 2 Coríntios 9, 7 e 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, ele está falando sobre o dízimo. A palavra dízimo não está ali, mas está falando que nós devemos ofertar, entesourar segundo a nossa renda. Então, ali é o contexto de dízimo e ofertas. O apóstolo Paulo ensinando para a igreja. E aí você pode dizer assim, eu não concordo com você, pastora. Tudo bem, ninguém é obrigado a concordar. Você é livre para ter a tua opinião, para pensar da maneira que você acha correta. Só que, quando a palavra do Senhor também nos fala a respeito do dízimo, eu não posso dizer, primeiro abrindo um parênteses aqui, eu não estou aqui afirmando como tem alguns pastores que afirmam que se a pessoa não der o dízimo vai para o inferno. Não falo isso e nem no outro dízimo no outro vídeo eu falei isso. O que eu digo é, você não é obrigado a dar o dízimo. Você dá o dízimo se você quiser, porque Deus não nos obriga a fazer nada. Então, Ele não obriga você a dar o dízimo, como que eu vou chegar aqui e vou dizer, é obrigado a dar o dízimo, porque senão você vai para o inferno. Não. Existem pastores aí que são lobos devoradores, que ameaçam o povo com esse tipo de mensagem para obrigar o povo. Mas aí muita gente dá o dízimo, entrega o dízimo por obrigação e não com alegria em forma de agradecimento a Deus. Então esse dízimo é melhor que nem seja entregue mesmo, porque Deus não se agrada. Aquilo que é forçado. Então assim, eu não estou aqui para dizer que você tem que dar o dízimo, que você é obrigado a dar o dízimo. Dá o dízimo, contribui com o dízimo, aquele que sente alegria, que sente prazer, que sente paz em fazer isso em sentido de gratidão a Deus.
Até pelo fato de que, o mesmo, eu acho que comentou aí, ele falou que o preço de Jesus não vale, o preço do sangue de Jesus não vale 10%, né? Mas realmente o sangue de Jesus não tem preço. A nossa alma não tem preço, por isso foi pago com preço de sangue, o sangue precioso de Jesus. Mas aí eu pergunto assim, as pessoas acham tão difícil entregar 10% do seu sustento para Deus, mas Jesus deu o próprio sangue por nós. Ele está pedindo muito que você dê 10% da tua renda. Não que o dízimo salve a tua alma, não salva, o dízimo não salva. Mas, em sinal de gratidão por Jesus que te deu tudo, tem pessoas que são muito, não estou dizendo que é o caso desse que comentou, estou dizendo que existem pessoas que são muito agarradas ao dinheiro, que são avarentas. E aí eu acho que eu até citei isso no vídeo passado, quando eu disse assim, que os avarentos não vão herdar o reino dos céus, que está escrito lá em Apocalipse. Mas assim, como que nós podemos entender isso? No Apocalipse está falando que os idólatras não herdarão o reino do céu, mas em Efésios 5:5 e em Colossenses 3:5 nos diz que a avareza é igual à idolatria. Então, a avareza é a idolatria. E o Apocalipse está dizendo que os idólatras não vão entrar no reino do céu. O que é que nós podemos chegar à conclusão? De que aquele que não entrega o seu dízimo por avareza, por achar que é demais, por ser muito agarrado a dinheiro, cuidado, porque você pode perder a salvação. Não que o dízimo te salve, mas por você ser avarento. Então, o que eu estou dizendo aqui é, o dízimo é uma ordenança de Deus? É uma ordenança de Deus e é anterior à lei. Então, não é que nós precisamos entregar o dízimo porque está na lei. A lei era para o Antigo Testamento. Tudo bem, mas o dízimo é anterior à lei. E Jesus é sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Então, está valendo. Se Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, Jesus hoje recebe o nosso. Então tá aí, gente, só registrando aqui, quero agradecer a você que fez esse comentário. A gente não vai citar nomes aqui, mas agradecer que teve outro comentário. A palavra de Deus é irrevogável, e é uma ordem a ser cumprida. Aí nós temos uma irmã que já fez aqui algumas perguntas, aqui, a irmã Kerla Gama, é óbvio, estou citando o nome dela porque ela já participou. A pastora já respondeu aqui algumas dúvidas dela aqui, o que é feito com tanto dinheiro na igreja. É óbvio que talvez você pense assim, olha, eu já estive envolvido com igreja, e eu sei. Gente, eu falei, acho que no primeiro vídeo aqui para a gente finalizar, existem todos os tipos de casta de pessoas no mundo. Bons médicos, maus médicos, bons advogados, maus advogados, bons padres, maus padres, bons pastores e maus pastores. Então, eu estou há pouco tempo na igreja, só há 34 anos. Então eu já vi alguma coisa, a pastora tem um pouquinho mais de tempo que eu. Então a gente sabe algumas coisas assim. Só que a palavra de Deus fala que aquele que é lobo vai dar conta diretamente com Deus por maltratar a sua noiva, que é a igreja. Então, não cabe a mim ou a você julgar essas pessoas. E se você se sente bem em cumprir e ofertar e dar o dízimo, assim como eu faço, faça. Se não, não faça. Quero agradecer a todos que participaram. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu sei que foi para edificação. Agradecer a todos os comentários e pedir que você clique em Estrela de Davi, se inscreva no nosso canal e divulgue esse vídeo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.